Muita gente já estava esperando pelo vídeo de figuras de linguagem, afinal é um tema bastante conhecido de todos os estudantes. Bora falar sobre ele então? Eu sou o professor Alencar e antes de começar essa aula, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, aquela coisa toda que você já conhece e que acaba espalhando, democratizando a literatura. Minha querida avó sempre dizia, casa de ferreiro, espeto de pau. Quando eu era criança, eu não entendia muito bem isso, eu não sabia o que era ferreiro. Entendi quando um dia eu fui à padaria com a minha mãe e não tinha pão. Aí a minha mãe usou essa expressão, casa de ferreiro, espeto de pau. Como que uma padaria não tem pão? Já está no nome, já está na essência do negócio. Dessa forma, o ferreiro devia ter um espeto de ferro. Seria a lógica. Fui entender que casa de ferreiro, espeto de pau é uma figura de linguagem. Aí nós temos a antítese, porque você tem dois termos opostos aproximados. Figuras de linguagem, galera, são recursos linguísticos que mudam o sentido normal dos componentes de uma frase e acabam criando efeitos imprevistos para quem lê. Dessa forma, é algo muito utilizado na literatura, porque a literatura com certeza pode impactar. Ela tem a ver com a imprevisibilidade da língua. E as figuras de linguagem podem estar associadas ao significado das palavras, ao pensamento, à sonoridade e à estrutura gramatical. Bora ver alguns exemplos então, que é o que você quer? Vamos começar então pelas figuras de palavras, ou seja, as figuras de linguagem que mexem diretamente no sentido das palavras. Metáfora. Acontece quando a gente transfere o sentido de uma palavra para outra, usando uma comparação direta. Você lembra, por exemplo, daquela música do Cazuza Brasil? Tem uma parte em que ele diz, o meu cartão de crédito é uma navalha. Então aí você passou de cartão de crédito para navalha. Transferiu o significado de uma forma direta, porque depois do verbo é, você tem uma navalha. E você não tem é como uma navalha. Se tivesse o termo como, aí a gente chamaria de comparação e não metáfora, porque metáfora, repito, é direto. Metonímia. Bom, nessa figura de linguagem, você tem o emprego de um termo fora do contexto em que normalmente ele é usado. Mas esse termo, essa palavra, vai ter muita proximidade com a outra palavra, entendeu? Comprei um Machado de Assis ontem. Em vez de dizer comprei um livro do Machado de Assis. O fato de você só usar o nome do autor já faz a gente entender que você comprou algo que tem a ver com Machado de Assis, que é o livro. Ou então, foram necessários muitos braços para a construção das pirâmides. Em vez de usar pessoas, você usou braços. Os braços, obviamente, estão aí conectados com as pessoas, então há uma proximidade que faz com que o interlocutor entenda aquilo que você quer dizer. Catacrese. Eu acho esse nome de figura de linguagem meio engraçado. Aliás, tem alguns que são engraçados, né? Parecem até remédios genéricos. Pá, que dor de cabeça. Dá uma catacrese aí, por favor. Bom, mas você já deve ter utilizado expressões como pé de mesa ou boca de fogão. Nessas situações, se a gente não usasse pé e boca, a gente usaria o quê? Aí é que tá. Na catacrese a gente usa um termo que já existe num lugar que está vago, fazendo aí uma analogia. Outros exemplos? Embarcar no avião. Embarcar deveria ser no barco. Mas se não usasse embarcar, ia usar o quê? Avionar no avião? Braço do sofá, olho do furacão e assim por diante. Vamos agora a algumas figuras de linguagem ligadas ao pensamento na frase, ou seja, são figuras de pensamento. Hipérbole. Essa é fácil, galera, porque é muito cotidiana. É quando a gente usa uma expressão exagerada para transmitir um pensamento. Por exemplo, hoje eu estou morrendo de fome. Ó, se contar esse segredo para alguém, eu te mato. Eufemismo. Outra coisa também bastante simples. É quando você quer transmitir um pensamento de uma forma um pouco mais suave, mais branda. Dizer que alguém morreu, por exemplo, é algo que pode ser substituído de muitas maneiras. Passou dessa para melhor, faleceu. Ou então, ele precisou fazer as suas necessidades durante a aula. Paradoxo. Bom, antes de mais nada, eu acho interessante a gente diferenciar aí antítese de paradoxo. Quando é que ocorre a antítese? Aquele exemplo lá do começo da minha avó. Casa de ferreiro, espeto de pau.
Ou então, Morte e Vida Severina, nome de um livro muito conhecido do João Cabral de Melo Neto. Nessas situações, ocorre uma oposição de palavras, que já são naturalmente opostas, sem que a frase perca a lógica. Já o paradoxo opõe pensamentos opostos que, unidos a uma ideia central principal, não poderiam estar juntos. Vamos pensar, por exemplo, numa música imortalizada pelos Paralamas do Sucesso. A música é A Novidade. Tem um trecho que diz assim: a novidade, que seria um sonho, virava um pesadelo tão medonho. Primeira coisa, sonho e pesadelo referem-se ambos aí à questão da novidade, a ideia central do texto. E é algo muito brusco, que afinal de contas, você está sonhando, daqui a pouco já é pesadelo, as duas coisas meio que se misturam, acaba mexendo aí com a própria lógica do pensamento. Outra situação, o título do filme De Volta para o Futuro. Gente, como é que alguém vai voltar para o futuro? Quer dizer, já mexeu aí muito com a questão da lógica, sacou? Aliás, eu adoro a trilogia De Volta para o Futuro, marcou a minha infância, sempre que está passando na TV eu paro e assisto de novo. Que tal falar agora de algumas figuras de linguagem que mexem no som? Ou seja, figuras de som. Primeira, assonância. Bem simples, é quando acontece no texto a repetição de vogais. A gente tem, por exemplo, uma música do Rapa que diz assim, ó: a minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Percebam que aqui, nesses versos, a gente fica de boca aberta quase o tempo inteiro. A minha alma tá armada. Viram? Outro exemplo muito bom. Amo muito tudo isso. Eu já falei assim para a gente sentir de cara a assonância, o slogan do McDonald's. Logicamente que quem usa essas figuras quer, de alguma forma, atingir o interlocutor, aquele com quem a pessoa está falando. No caso do restaurante, eles querem trazer mais consumidores e, dessa forma, eles brincam mais com a linguagem. Temos a assonância e também a aliteração. Se a assonância faz a repetição de vogais, a aliteração de consoantes. E aí vamos lembrar de uma música que o Davi adora, meu filho, a Luísa, a minha primeira filha, também gostava muito. A música O Pato, do Vinícius de Moraes e do Toquinho. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Aqui nós temos quase uma brincadeira de língua do P, por causa do animal que é homenageado na canção, no poema. Paranomásia, mais um nome de remédio aí, né? Nessa figura de linguagem, galera, o que acontece? A gente aproxima palavras parônimas, que são aquelas que têm um sentido parecido, mas o significado bem diferente. E eu estou lembrando aqui de uma música muito bonita do Almir Sater, chamada Tocando em Frente. Ele diz assim: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Tá vendo aí? Aproximação de palavras com som parecido, mas totalmente diferentes em termos de significado. Finalmente, vamos para algumas figuras de linguagem envolvendo aí a estrutura gramatical das frases, ou seja, a sintaxe. Elipse é quando a gente omite algumas informações, digamos assim, de uma frase, mas elas são facilmente identificáveis. Ontem comi uma pizza. E comi mesmo. E fui eu que fiz. Olha só. Então, se eu digo ontem comi, quem comeu? Eu. O sujeito aqui, ele está oculto, mas é facilmente identificado aí pelo verbo na primeira pessoa do singular, eu. Eu posso também tirar o verbo de uma frase? Mesmo assim faz sentido? Posso. Por exemplo, sobre a mesa, vírgula, muitos objetos. Tá vendo? Sobre a mesa havia muitos objetos, mas nem precisa colocar. Então tudo isso é elipse, quando você suprime, tira. Hipérbato. Não confundir hipérbato com hipérbole, que é o exagero. Hipérbato, galera, é chamado também de inversão. É quando você inverte a ordem direta, a ordem normal, digamos assim, dos elementos de uma frase. É só a gente lembrar do nosso hino nacional brasileiro. Você sabe cantar ele inteiro ou não? Tem duas partes que a gente dá uma disfarçadinha às vezes, né? Brasil de um sonho eterno. Sonho eterno. Brasil de um sonho intenso e Brasil de amor eterno. Tem algumas inversões, na verdade, na letra do hino. Tem uma parte que diz: do que a terra mais garrida
teus risonhos lindos campos têm mais flores. Colocando numa ordem direta, seria assim: teus campos risonhos lindos têm mais flores do que a terra mais garrida. Essa seria a ordem direta da frase. Aliás, garrida, galera, significa graciosa, elegante, bonita. Tá aqui comigo ainda? Que beleza, hein? Estamos no finalzinho do vídeo. Ó, aquele último recadinho, hein? Não esquece. Vamos fechar então com a silepse. É a frase, na verdade, galera, que vai fugir da norma culta da língua portuguesa para procurar uma, digamos assim, uma concordância ideológica. Olha o exemplo. O povo chegou agitado à passeata. Levavam cartazes e caixas de som. Esse levavam não está concordando com o povo levava, no caso. Só que aí você sabe que levavam está se referindo às pessoas. Outra frase. Os 4 queremos viajar no próximo final de semana. Os 4 queremos? Ou seja, eu estou incluso nesse grupo aí, né? Somos nós. Tá errado gramaticalmente, mas a gente acaba entendendo pela ideologia da frase. Valeu, galera! E esperem mais um vídeo sobre figuras de linguagem. Há outras figuras aí que a gente ainda vai comentar na parte 2. Um abraço!